tarde, salve Maria. Uma alegria estarmos aqui novamente para falar um pouco sobre a devoção à Santíssima Virgem e o nosso fundador, Frank Dufy. Hoje nós vamos falar sobre a consagração total. E quando a gente fala de consagração total, nós estamos falando da consagração segundo São Luís Maria de Montfort, sob o olhar do nosso fundador. A gente vai tentar trazer aqui algumas coisas do pensamento do nosso fundador sobre a consagração à Santíssima Virgem pelo método de Montfort. Ontem nós celebramos o Sagrado Coração de Jesus e hoje o Imaculado Coração de Maria. Então, eu gostaria de começar este nosso momento convidando Gisleide e Rivaldo para cantar para a gente começar assim, fazendo uma homenagem ao Sagrado Coração de Jesus. Isso também para falar que o nosso fundador, o servo de Deus Frank Dufy, ele era devoto do Sagrado Coração de Jesus. Penso que muitos já sabem disso. Então, Frank Dufy, ele nos propõe a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Não sei se vocês sabem, ele nasceu no domingo de Pentecostes, no dia 7 de junho, e ele faleceu também no dia 7 de novembro, e o dia 7, para Frank Dufy, é muito interessante, né? A Legião de Maria é fundada também no dia 7 de setembro, e aí o dia 7 de novembro de 1980 era a primeira sexta-feira do mês. E Frank, ele tinha no seu quarto um quadro do Sagrado Coração de Jesus. Então, imagine quão grande graça. O seu último olhar todas as noites era para o Sagrado Coração de Jesus. Então, Frank dormia olhando para o Sagrado Coração e acordava olhando para o Sagrado Coração de Jesus. O seu último olhar foi para o Sagrado Coração de Jesus. Então, ele tinha retornado do velório de Joana Kron e diz para sua amiga e cuidadora que está cansado e precisa descansar. Então, ele sobe para o seu quarto, deita em sua cama e depois ele é encontrado já morto, né, na sua cama. Foi assim uma passagem muito tranquila, assim que ele entrou na glória celeste. Então, a gente começa essa nossa live dizendo: Sagrado Coração de Jesus, que tanto nos amai, fazei que eu vos ame cada vez mais. Nós devemos desejar este amor profundo ao Sagrado Coração de Jesus. No manual, quando Frank Dufy nos fala e nos propõe a entronização do Sagrado Coração de Jesus como um trabalho legionário, no finalzinho do item ele diz assim: sendo a missão de Maria estabelecer o reinado de Jesus nos corações, existe uma singular conveniência em que a legião propague com ardor a entronização, apostolado que atrairá sobre ela, sobre a legião, especiais graças do Espírito Santo. Veja que intimidade, veja que
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Na verdade, a nossa devoção ao Imaculado Coração de Maria nos leva a uma intimidade mais profunda ao Sagrado Coração de Jesus. Por isso que no finalzinho ele diz isso, que a missão de Maria é estabelecer o reinado de Jesus nos corações. E essa também é uma missão nossa, enquanto legionários. Vamos adiante, então. No final, Giseleide canta pra gente. A gente, antes de falar sobre esse olhar do fundador, sobre a consagração, é preciso que a gente entenda o que é a consagração. O que é a consagração total à Santíssima Virgem pelo método de Montfort, segundo São Luís Maria de Montfort. Na live passada, a gente falava um pouco sobre isso e dizia que Frank Duff, ele leu o tratado 1, 2, 3, não sei quantas vezes, para que ele conseguisse compreender bem o sentido dessa devoção à Santíssima Virgem pelo método de Montfort. E ele compreendeu bem, tão bem, que ele escreve este livrinho. A gente não tem ele traduzido para o português, é O Caminho de Montfort. Ele escreve esse livro por volta de 1946, mais ou menos. Ou seja, antes da canonização de São Luís Maria de Montfort. Então, nesse livrinho, ele coloca o seu pensamento tanto sobre a devoção pelo método de Montfort, como também sobre a consagração por esse método. E eu acho que Gi já chegou, então eu vou parar. Acho que vale a pena a gente cantar essa consagração também ao Sagrado Coração de Jesus, e aí em seguida a gente continua. Vamos deixar a Giz entrar. Não sei se eles estão com alguma dificuldade. Está vendo? Está ouvindo? Gisleide, você me ouve? Sim. Estão. Sim. Sim. Vocês veem a gente? Estamos conseguindo ver. Está conseguindo ver a gente? Eu não vejo vocês. Ouço, mas nem, não. nem nós nos vemos aqui. A nossa imagem está escura. Ok. Mas você pode cantar pra gente? Posso? Vocês estão escutando aí? Sim, sim. Vocês em casa escutam bem? Sim? Ok. Está dando para ouvir? Sim. Pronto. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre será. Coração Santo, tu reinarás, do nosso encanto sempre serás. Jesus amável, Jesus piedoso, Pai amoroso,
tuas queixas, humildes por coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre serás, coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre será. Divino peito que amor inflama, em viva chama de eterna luz, porque até sempre reconcentrada, não adorada, nesse Jesus, coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre será, coração santo, tu reinarás, tu nosso encanto sempre será. Obrigada, Gise, Rivaldo. No final eu chamo novamente para a gente encerrar, certo? Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, voltando a falar um pouco sobre a consagração à Santíssima Virgem, segundo São Luís Maria de Montfort. Então, Luís Grignon de Montfort, Luís Maria Grignon de Montfort, ele nasceu numa cidadezinha da França, chamada Montfort, né, daí o nome, em 31 de janeiro de 1673. E ele morre também na França, ele está sepultado numa cidade chamada Saint-Laurent de Sucèvre. Tanto Montfort como Saint-Laurent são cidades pequenas, pacatas, mas onde se sente uma presença muito forte de São Luís e onde se sente também uma presença muito forte da Virgem Maria. Então, São Luís, ele escreve sobre essa devoção à Santíssima Virgem, e como muitos devem saber, esses manuscritos, eles ficaram simplesmente perdidos, escondidos, durante muito tempo. Até que em 1842, um padre, ele encontra um manuscrito, né, com folhas soltas, mas disposto de forma ordenada. E aí ele encaminha para a Cúria Episcopal e de lá para Roma, em vista do processo de beatificação. Então, veja que coisa interessante. O Tratado da Verdadeira Devoção, ele ficou ignorado, ficou escondido durante 130 anos. Bom, como é essa consagração? O que é que São Luís nos propõe? No parágrafo 120 do tratado, ele diz assim: a mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos
unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo. Pois toda a nossa perfeição consiste em sermos conformados, unidos e consagrados a Ele. Continua São Luís. Ora, pois que Maria é, de todas as criaturas, a mais conforme a Jesus Cristo. Segue daí que, de todas as devoções, a que mais consagra e conforma uma alma a Nosso Senhor é a devoção à Santíssima Virgem, a sua Santa Mãe. Quanto mais uma alma se consagrar a Maria, mais consagrada será a Jesus. Esse é o pensamento. Esse é o pensamento de cada um de nós que nos consagramos a Nossa Senhora. Queremos ser totalmente dela, para ser totalmente de Jesus. Frank Duff, ele percebeu este pensamento, compreendeu e viveu. Nos diz São Luís, esta devoção consiste, portanto, em entregar inteiramente a Santíssima Virgem, a fim de por ela pertencer inteiramente a Jesus. É preciso dar-lhe 4 coisas. Primeiro, nosso corpo, com todos os membros e sentidos. O nosso corpo, do jeito que nós somos, com todos os membros, com todos os nossos sentidos, perfeitos e imperfeitos. A nossa alma, com toda a nossa potência. Aquilo que há no mais íntimo do nosso ser. Os nossos bens exteriores, que chamamos de fortuna. Presentes e futuros. Veja, a gente entrega a Nossa Senhora tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. E, por fim, nossos bens interiores e espirituais, que são nossos méritos, nossas virtudes, as nossas boas obras, passadas, presentes e futuras. Amados irmãos e irmãs, a proposta é uma entrega total a Nossa Senhora. Total, total. Do nosso corpo, da nossa alma. É interessante que ele coloca aqui 4 passos para nos dizer que é tudo. É tudo. Às vezes nós entregamos a Nossa Senhora a nossa alma. Ou parte daquilo que imaginamos ser a nossa alma. Mas a gente não entrega o nosso bolso. Mas na hora da dificuldade, é valei-me Nossa Senhora. Então é tudo. Tudo. Numa palavra, tudo o que temos na ordem da natureza e na ordem da graça. Tudo. No parágrafo 231, ele vem falar um pouco sobre a preparação. E diz que, para que nos consagremos totalmente a Nossa Senhora, é preciso que a gente se prepare. Eu não vou falar aqui do tratado, porque o tempo é muito curto, a preparação é uma preparação longa. É preciso primeiro que a gente leia o tratado e compreenda bem. E depois é preciso que a gente se prepare. Então tem todo um roteiro de preparação. E no final dessa preparação, é proposto para a gente confessar-se e comungar. Perguntaram, inclusive, a Padre Adeilson essa semana sobre isto e ele respondeu. Por que é preciso confessar-se e comungar? Porque para se entregar totalmente a Nossa Senhora, a toda pura, sempre Virgem Maria, Imaculada Conceição, é preciso que também o nosso coração esteja puro como o Imaculado Coração de Maria, que nós celebramos hoje. Então a gente se prepara, a gente prepara o nosso coração para se entregar totalmente a Nossa Senhora. E aí se escolhe uma data
próximo de uma das celebrações da Santíssima Virgem, como o dia 25 de março, como o dia 8 de dezembro, como o dia 8 de setembro, para fazer essa consagração. E todos os anos, naquele mesmo dia, a gente renova essa consagração. E a gente faz novamente toda a preparação para renovar essa consagração. E veja só que coisa interessante, no parágrafo 233, São Luís diz: veja se vocês se reconhecem, se a gente se reconhece aqui. Ele diz: todos os anos, ao menos, no mesmo dia renovarão a consagração, observando as mesmas práticas. Poderão até todos os meses, ou até todos os dias, renovar com poucas palavras essa consagração, dizendo: sou todo vosso e tudo quanto tenho vos pertence. Percebem aqui que Frank Duff traz esse pensamento de Montfort para a nossa vida enquanto legionários? Quando na festa da Assis nós dissemos, nós falamos: eu sou todo vosso, minha rainha, minha mãe, tudo quanto eu tenho vos pertence. Nós estamos repetindo estas palavras que São Luís nos propõe. Frank Duff pega essas palavras de São Luís e coloca na nossa boca e no nosso coração. E todos os dias a gente deve renovar essa consagração na nossa oração diária. Quando a gente faz a nossa oração da manhã, à noite antes de dormir, a gente pode também dizer essas palavras: eu sou toda vossa, ó minha rainha, minha mãe, tudo quanto eu tenho vos pertence. A consagração à Santíssima Virgem pelo método de Montfort é a consagração de si mesmo a Jesus, sabedoria encarnada pelas mãos de Maria. O nome correto é consagração de si mesmo a Jesus Cristo, sabedoria encarnada pelas mãos da Santíssima Virgem. E no ato de consagração a gente começa dizendo: ó sabedoria eterna e encarnada, ó amabilíssimo e adorável Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, unigênito Filho do eterno Pai e da sempre Virgem Maria, adoro-vos profundamente no seio e nos esplendores do vosso Pai, durante toda a eternidade. E agora, e no seio virginal de Maria, vossa Mãe digníssima, no tempo da vossa encarnação. É assim que a gente começa a consagração. E no finalzinho da consagração, eu não vou ler aqui toda a fórmula, não daria tempo. A gente diz assim: ó Virgem fiel, tornai-me em todos os pontos um tão perfeito discípulo, imitador e escravo da sabedoria encarnada, Jesus Cristo, vosso Filho, que eu chegue um dia, por vossa intercessão e a vosso exemplo, a plenitude de sua idade na terra e de sua glória nos céus. Assim seja. Então, irmãos e irmãs, nós nos consagramos a Jesus Cristo pelas mãos de Maria. Esta é a consagração, segundo São Luís Maria de Montfort, que Frank Duff viveu e que ele nos propõe. Nós sabemos que a Legião de Maria é uma associação internacional de fiéis leigos. Foi reconhecida pela Santa Sé. E para que fosse reconhecida,
o Concílio Legiones, ele fez um estatuto, que é este livrinho aqui. Aqui ele está traduzido para o português. Estatuto 2015. E nesse estatuto, na verdade, tem um resumo de trechos do manual. Ele diz algo que a igreja reconhece, certo? Ele diz assim: para, além das graças concedidas por Deus à sua igreja através de Cristo, a Legião de Maria se beneficia de modo particular do ideal do seu fundador. Os legionários também se inspiram nos ensinamentos da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria de Montfort. A devoção à Santíssima Virgem, vivida pelo fundador, é patrimônio espiritual da Legião de Maria. Dada a importância, isso está no Estatuto e está no nosso manual, dada a importância da devoção à Santíssima Virgem dentro da Legião, os legionários se consagrarão todos os anos, individual e coletivamente a Nossa Senhora, no dia 25 de março, ou em outro dia conveniente nas proximidades desta data, numa solenidade, numa cerimônia que tem como nome Assis. Vocês já perceberam o porquê do dia 25 de março? Vocês já pararam para pensar por que a festa da Assis não é no dia 27 de novembro, por exemplo, dia de Nossa Senhora das Graças? Por que não é no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição? Por que não é no dia da Natividade de Nossa Senhora? Seria muito conveniente. Não. A proposta é que a festa da Assis ela aconteça no dia 25 de março. O que celebramos no dia 25 de março? A anunciação do anjo e a encarnação do Verbo Divino. Cada vez que nós nos consagramos, individual e coletivamente, na festa da Assis. Quando nós falamos aquelas palavras, eu sou toda vossa, minha rainha, minha mãe, tudo quanto eu tenho vos pertence. Na verdade, nós nos consagramos a Jesus no ventre da Virgem Maria. Nós nos consagramos a Jesus, sabedoria encarnada, no momento da sua encarnação. É por isso que todo legionário que podendo fazer não faz, tem pouco ou nenhum espírito da legião. Percebem como Frank Duff absolveu essa espiritualidade de Montfort e como ele trouxe isso para muito perto de nós, tão perto de nós, que a festa da Assis é a solenidade central da Legião de Maria. Vamos lá. O que pensa o fundador? O que pensa o fundador sobre o tratado e sobre a consagração? Ele nos fala em seu livro O Caminho de Montfort. Ele diz assim: todos os que estudam a verdadeira devoção se encantam, pois o livro tem tudo. Diz Frank, tem estilo, tem fervor, tem convicção intensa, solidez, elevada eloquência, o ar de autoridade e de inspiração. Cada leitor será movido pelo ardente amor por Maria que brilha no tratado. Muitos também serão movidos para entrar no compacto de consagração que Montfort recomenda. No entanto, de todos os seus leitores, daqueles que simplesmente o consideram bonito, até aqueles que entraram decididamente na prática completa da devoção, quão poucos
são os que estão dando ao livro e seus ensinamentos algum lugar em suas vidas após um único ano. Sim, após muito menos de um ano. Ou seja, muitas vezes a gente se consagra a Nossa Senhora. Aquele ato bonito, passa muito tempo se preparando. Se prepara com amor, com devoção e faz a consagração. Mas não vive como consagrado. Frank vem nos alertar sobre isso. E ele diz assim: este fracasso não é por falta de boa vontade, nem desejo de amor natural por Maria, nem desejo de amá-la mais. É que a maioria não tem nada em mente com o qual possa relacionar seus pronunciamentos enfáticos e imagens impressionantes, nenhum solo no qual sua árvore da vida, a Virgem Maria, possa encontrar suas raízes. Quando a gente se consagra a Nossa Senhora, é preciso deixar que ela crie raízes profundas na nossa alma. Para a maioria dos leitores, diz Frank, nunca teve como literalmente verdadeiras as coisas que ele disse a Maria. É preciso que a nossa consagração à Santíssima Virgem seja uma consagração total, de vida, uma entrega diária. E não uma consagração pé de coentro, que a gente facilmente arranca. Não é assim? A nossa consagração à Santíssima Virgem deve ser uma consagração de raízes profundas. Nos alerta Frank. E ele vem nos falar uma coisa também. Ele diz: a primeira coisa que os leitores devem ser convencidos é de que Montfort, tudo aquilo que ele fala de Nossa Senhora, não contém nenhuma partícula de exagero. Frank vem dizer isso aqui porque ele mesmo, a primeira vez que leu o tratado, ele achou que fosse exagerado demais. E depois ele reconhece que não é exagero nenhum. Nos diz ainda: o ato que encarna e inaugura a consagração deve ser formal. Ou seja, ele não sugere fazer essa consagração formal. Mas deve ser entendido em todos os seus aspectos e feito com seriedade. Não se pode enfatizar demais que a consideração importante na consagração não é o ato que inicia, ou mesmo os muitos atos que podemos renová-la. Mas, atenção, esse é o sentido, mas o estabelecimento de um estado de alma consagrada. A alma que se consagra a Maria é uma alma que depende totalmente dela. A consagração total a Nossa Senhora nos leva a sentir que Maria é a mãe da minha alma. Que o seu coração e o meu fazem um único coração. Frank nos alerta para isso e Frank viveu isso. Essa atitude de dependência dela, ele continua dizendo, é a sequência necessária para o momento da anunciação, quando, na verdade, fomos obrigados a depender dela. E Deus só nos tornou unidos a ela. Não tínhamos outro estado diante de Deus
do que como seus futuros filhos, filhos da Virgem Maria. Portanto, agora que chegamos a ela, devemos declarar que pertencemos a ela. Nossa vida cotidiana, nos diz o fundador, nada mais é do que a continuação em nós da encarnação. A formação de Nosso Senhor em nós. E como Ele fez em Nazaré, agora Deus espera seu fiat e exige nossa união com ela. Diz Frank Duff em seu livro O Caminho de Montfort. Consagrar-se a Nossa Senhora é deixar que a nossa alma, todos os dias, viva no estado de consagração. Vamos lá. O que trouxe Frank Duff para o nosso manual a respeito da consagração? Então, no capítulo 6 do Manual Oficial da Legião de Maria, ele diz assim, fala sobre os deveres do legionário para com Maria. E ele diz, cada legionário terá para com Maria uma profunda devoção, incessantemente renovada por sérias meditações e zelosas práticas. Deve considerar esta devoção como um dos deveres legionários essenciais e de todos o mais importante. Os legionários devem praticar a verdadeira devoção à Santíssima Virgem, segundo São Luís Maria de Montfort. É para desejar que a prática da devoção mariana do legionário se revista daquela característica que São Luís Maria de Montfort ensinou sobre a verdadeira devoção ou escravatura de Jesus em Maria, que resumiu nas suas obras o Tratado da Verdadeira Devoção e o Segredo de Maria. E diz ainda Frank, esta devoção exige um contrato explícito com a Mãe de Deus, pelo qual nos entregamos inteiramente a ela com todos os nossos pensamentos, ações e bens espirituais e temporais, passados, presentes e futuros, não reservando para nós nem a mínima parcela. Numa palavra, o doador coloca-se numa situação idêntica do escravo, que nada possui de seu, em total dependência e inteira disposição dela. Estas palavras que Frank Duff coloca aqui no manual são palavras trazidas do Tratado da Verdadeira Devoção, que eu falava lá anteriormente. E aí no manual também ele diz que a verdadeira devoção abre por um ato formal de consagração, tá? Mas consiste, porém, e principalmente em viver essa consagração. Deve ser não um ato passageiro, mas um estado habitual da nossa alma. A nossa alma deve estar habituada a ser uma alma consagrada a Nossa Senhora. Aí ele diz no manual, não quer dizer que a gente está obrigado a pensar constantemente nessa consagração. E ele diz, a gente pensa que está respirando, a gente às vezes falando, a gente respira fundo e a gente nem se dá conta de que está respirando fundo. A nossa relação com Nossa Senhora é assim. Ela é tão essencial à nossa alma como o ar que a gente respira. A gente não pensa, a gente vive como consagrado. A gente não fica pensando que nós pertencemos a Nossa Senhora, mas nós sabemos que nós pertencemos. E a gente vive essa pertença em todos os momentos da nossa vida. E isso é tão profundo e é tão emocionante. E Frank no manual ele vai falar mais algumas coisas sobre isso. E ele
ele diz assim: parece indiscutível que esta devoção aumenta consideravelmente a nossa vida interior. Imprime na nossa vida interior um caráter especial de generosidade e de pureza de intenção. Temos a sensação de sermos guiados e protegidos, e a alegre certeza de tirarmos desde então o melhor proveito possível da nossa vida. Com ela, enfrentamos sobrenaturalmente as 1001 dificuldades da existência. A coragem se fortalece, a fé torna-se mais firme, fazendo-nos fiéis instrumentos de qualquer obra de Deus. Veja só, com ela, nós enfrentamos sobrenaturalmente as 1001 dificuldades da existência. Esta palavra sobrenatural, ela está presente várias vezes no manual. Se vocês colocarem lá, no manual, em PDF, sobrenatural, vocês vão ver lá quantas vezes essa palavra vai aparecer. Porque a batalha que a gente trava é nessa ordem sobrenatural. E quando ele diz aqui que sobrenaturalmente a gente vence as dificuldades, quem nunca passou por uma dificuldade, uma grave dificuldade na vida? Seja de ordem material, financeira, seja na saúde, que não se sentiu revestido por uma força de ordem sobrenatural. De onde vem essa força? Quem é consagrado à Santíssima Virgem sabe de onde vem essa força. Legionário, o teu sólido apoio, o meu sólido apoio, o nosso sólido apoio é a Virgem Maria. É nela que nós nos seguramos, porque é ela que nos aproxima do seu Filho Jesus. Queremos ser totalmente de Jesus? Sejamos totalmente de Maria. Na live passada eu falava sobre isso. Quando o Espírito Santo encontra uma alma devota da Virgem Maria, o Espírito Santo voa para esta alma. O Espírito Santo encontra em nós uma alma devota. E o Espírito Santo vem habitar em nós pelas mãos de Maria. Como a gente canta naquela música, né? Vem Espírito Santo, vem por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. Vamos adiante. Mas Franck, ele fala também daqueles que às vezes têm receio de se consagrar. Aí ele diz assim: mas a hesitação em fazer a consagração provém, na maioria das vezes, não tanto das nossas considerações puramente egoístas, como da nossa insegurança. Mas nós nos preocupamos com a sorte futura daqueles por quem temos a obrigação de rezar. A família, amigos, o Papa, a pátria. Se entregarmos a Maria todos os nossos tesouros espirituais, ponhamos de lado tais receios e façamos ousadamente a nossa consagração. Palavras do nosso fundador. Com Maria, tudo está seguro. Com Maria, tudo está seguro. Maria, a Virgem Maria, cujo Imaculado Coração nós celebramos hoje, ela é a guarda dos próprios tesouros de Deus. E por isso, também capaz de guardar os nossos tesouros,
os tesouros daqueles que depositam nela a sua confiança. Quem é mãe e às vezes tem dificuldade com o filho, o que é o seu tesouro? Entregue a Nossa Senhora. Se tem alguma dificuldade na família, o que é o nosso tesouro? Entreguemos a Nossa Senhora. Mas não apenas parte dos problemas, entreguemos tudo. Entreguemos tudo. Tudo à Virgem Maria. Aí, Frank, ele diz assim, veja. Nas suas relações conosco, Maria procede como se não tivesse outros filhos. A nossa salvação, a nossa santificação, as nossas múltiplas necessidades estão indiscutivelmente presentes no seu espírito. Quando rezamos pelas suas intenções, estejamos certos de que nós somos a sua primeira intenção. Nossa Senhora, ela trata cada um de nós como se fôssemos seu único filho. Ela nos ama imensamente, infinitamente. Porque é só assim que ela sabe amar. Porque foi assim que ela aprendeu do Senhor a amar. E é por isso que nós devemos entregar tudo a ela. E Frank, ele divulga essa consagração à Santíssima Virgem. Eu gostaria de ler, porque o tempo passa rápido, eu gostaria de ler um trechinho deste livro. É uma biografia de Frank Duff, escrita pelo padre Robert, muitos já leram, tá? Porque talvez a gente se pergunte, e Frank, como será que ele fez a sua consagração? Será que Frank usava algum objeto, como a gente usa uma corrente, como a gente usa uma medalha? Eu sei que ele levava uma imagenzinha de Nossa Senhora. Na sua biografia fala sobre isso. Mas o padre Robert, ele diz uma coisa muito bonita aqui, que eu vou ler para vocês. Ele diz assim, é provável que Frank não usasse qualquer corrente das propostas. Pode ser que receasse que um dia viesse a descobrir-se, como sabia ter acontecido no caso de Matt Talbot. E Frank tinha receio real de ser considerado singular, fosse como fosse. Em todo caso, possuía efetivamente uma corrente mais compulsiva que qualquer corrente material. E essa era a Legião de Maria. A Legião foi para ele a corrente que o ligou a Maria durante a maior parte de sua vida. Foi a sua disciplina, o seu trabalho, a sua vocação e alegria, e por vezes a sua cruz. Fora de fato a sua vida, e as dificuldades desta vida tornaram-se mais fáceis de enfrentar pela convicção de que a Legião era como que a presença de Maria, sempre ali ao lado, ajudando-o ao longo do caminho acidentado para a mansão celeste, onde ela se mostraria em toda a sua beleza celestial e o apresentaria a seu filho. Isto valia bem todo o trabalho. É emocionante a gente ouvir essas palavras de quem conheceu de perto o fundador. A Legião foi para ele a corrente que o ligou a Maria durante a maior parte da sua vida. Nós que somos legionários, muitos aqui de muito tempo de caminhada, a Legião deve também ser essa corrente que me liga inteiramente a Nossa Senhora. Mas para que isso aconteça, eu preciso me entregar completamente à Virgem Maria. A Legião foi essa corrente porque Frank foi todo de Nossa Senhora,
todo de Nossa Senhora, sem reservas. E ele viveu essa consagração a Nossa Senhora na Legião de Maria. A gente já está pertinho de finalizar. E eu gostaria de trazer aqui esse conselho também do fundador. Como viver como um consagrado? Diz Frank Duff, aqui já no nosso manual. Imite-a e agradeça-lhe com ternura. Alegre-se e entristeça-se com ela. Consagre-se-lhe o que Dante chama de longo estudo e o grande amor do seu coração, esquecendo-se de si mesmo e de seus recursos. Fixe nela o seu pensamento durante a oração, no trabalho e em todos os atos da sua vida espiritual. Se assim proceder, o legionário encher-se-á de tal modo da imagem do pensamento de Maria, que formará com ela uma só alma. Perdido assim na profundidade da alma da Mãe de Deus, o legionário partilhará da sua fé, da sua humildade e da pureza do seu coração imaculado e, consequentemente, do seu poder de oração. E há de transformar-se com rapidez em Cristo, objetivo supremo da vida de todos. Por outro lado, no seu legionário e por meio dele, Maria participa de todos os deveres legionários e ainda dispensa as almas. Os seus cuidados maternais de tal modo que em cada uma das almas a quem o legionário se dedica e nos seus companheiros de trabalho, não só é vista e servida a pessoa do nosso Senhor, mas é vista e servida através de Maria, com o mesmo amor primoroso e com o mesmo maternal cuidado que outrora ela consagrou ao corpo do seu divino Filho. Consagrar-se a Nossa Senhora, viver como consagrado, é isto. É sentir que nós nos perdemos na profundidade da alma de Maria. Nós mergulhamos na profundidade da alma de Maria. E assim, veja, nós vamos partilhar da fé de Maria, da sua humildade, da sua pureza de coração, da pureza do seu imaculado coração. Esta é a proposta do nosso fundador. É que a nossa consagração à Santíssima Virgem seja total. Total. A gente já vai se preparando, né, para encerrar, porque nós vamos nos consagrar nesta tarde ao Imaculado Coração de Maria. A gente gostaria de, antes, agradecer a todos aqueles que assistiram, né, que estiveram conosco nesse momento. Eu me emociono bastante quando falo dessa relação de Maria com Frank Duff, porque a relação com Nossa Senhora, ela é uma via de mão dupla, né? O legionário, ele se dá por inteiro, mas Nossa Senhora também se dá por inteiro. Então isso toca muito profundamente no nosso coração. E é assim que a gente quer viver. Então, a gente agradece, né, muitos que puderam nos acompanhar aqui. Eu estou vendo ali pessoas de Niterói, a Juventude Legionária de Paraíba,
Sinara, não sei se é Sinara Rezende, Jocilene, Maria Dilene, Guadalupe, eu acho que é Distância, Aparecida, Neuza, Vandete Castor, Fátima Reinol, tanta gente que eu há algum tempo não vejo. Zildete, Francisco Cerqueira, Santa, Glória, Lidiane, Carmelita, Ana, Roberta. Enfim, eu acho que tem uma lista bem grande. Não sei se você conseguiu trazer aqui todos os nomes, mas a gente agradece, tá? E agora, nós temos pouco tempo, né? Antes que o Instagram nos corte, eu quero novamente convidar a Giz. Quero convidar a Gisleide. Ela vai cantar pra gente. Agora eu consigo ver vocês. Gisleide e Rivaldo. A internet tá caindo um pouquinho. Tá? E assim que a gente terminar essa canção, a gente faz essa consagração à Nossa Senhora. Então, eu acho que nós temos 4 minutos, 5 minutos. Dá tempo a gente cantar, né, Giz? Vai. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto na estrada, no meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo, sempre está. Nas minhas dores e alegrias, em todo momento lá está. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo, sempre está. Sou todo teu, amor. Sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, amor. Sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Tu serás a mãe, tu serás a mãe, minha rainha, e o teu filho, o meu bem. Essa vida não será mais minha, um livre escravo teu serei. Tu serás a mãe, minha rainha, e o teu filho, o meu bem. Essa vida não será mais minha, um livre escravo teu serei. Sou todo teu, ó mãe. Sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó mãe. Sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Então vamos encerrar nos consagrando a Nossa Senhora. Nós vamos fazer esta consagração ao Imaculado Coração de Maria. Santíssima Virgem Maria, movido, antes que corte, 15 segundos. Ó minha eterna Mãe, em vós confio, quero amar-vos sempre mais, e servir-vos com toda felicidade. Eu sou toda vós, sou minha rainha e minha mãe,